Olá, amigos da nossa querida Faculdade Arquidiocesana de Curvelo, também apelidada carinhosamente de FAC. É com muito prazer, com muita alegria, que estou aqui hoje para tratar do direito real da servidão. Esse tema tão corriqueiro, dentre os demais temas dos direitos reais, merece um importante apreço enquanto as outras formas de direitos reais. Sem mais delongas, iremos então diretamente tratar do tema direito real de servidão. O direito real de servidão, ele está disposto a partir do artigo 1378 da atual Codificação Civil de 2002. Nota-se que no artigo 1378 da atual Codificação Civil de 2002 trouxe um importante avanço na designação, na denominação do tema direitos reais de servidão, quando deixou de inserir direitos reais de servidão prediais, conforme dispunha o capítulo 3 dos direitos das servidões prediais, o qual fazia vênia o Código Civil anterior de 1916. Dessa forma, é um importante avanço, uma vez que incorreríamos em um pleonasmo da língua portuguesa, incluir direitos reais de servidão prediais, uma vez que, quando falamos em direitos reais de servidões, por lógica, já estamos falando sobre direitos reais de bens imóveis. Dessa forma, não há que se reforçar que esses direitos reais se trata de bens imóveis, com a denominação doutrinária de prédios, uma vez que a antiga Codificação Civil de 1916 trazia a denominação direitos reais de servidões prediais para designar e diferenciá-la dos demais direitos de servidão, o qual o próprio Código trazia dentro da sua tipificação. Ademais, hoje nós temos essa definição de uma forma mais técnica que evita eventuais equívocos quanto às demais formas de direitos de servidão. Sem mais delongas, iremos diretamente ao tema direitos reais de servidão, fazendo alguns parênteses, algumas observações pertinentes à matéria, para assim afastarmos de vez qualquer forma equivocada quando se tratar de direito real de servidão. Primeira forma de servidão ao qual se tem ciência é a chamada servidão legal. Essa servidão é um termo errôneo de se tratar o direito de vizinhança, uma vez que, por mais que no direito de vizinhança podemos verificar que existe a depreciação de um direito real em um determinado prédio, o fato dela ser compulsória, o fato dela ser onerosa, afasta dela a tipificação do direito de servidão. Dessa forma, é uma maneira errônea de tratar desse tema, chamando-o de direito real de servidão legal. Ademais, também não se deve confundir o direito real de servidão com as servidões pessoais, uma vez que servidão pessoal ela é muito utilizada na doutrina estrangeira. Bem, podemos falar do direito comparado para designar quanto ao usufruto e uso-habitação, uma vez no ordenamento jurídico brasileiro, o Código Civil de 2002 trouxe e debruçou-se com uma parte própria para determinar e tipificar tais condutas de uso-habitação, de uso capião, conforme verificamos nas aulas anteriores. Dessa forma, não há que se falar em servidão pessoal para tratar de uso capião nem de uso habitação. O direito de servidão pessoal no Código Civil brasileiro, ele é verificado, ele é utilizado para designar o direito inter partes, direitos não reais, são aqueles direitos
em que existe uma preponderância dos contratos, não é um direito real, mas sim um direito obrigacional. Nota-se que, conforme podemos lembrar, como vimos nas aulas anteriores, uma das formas elementares para se designar o direito real é quanto ao direito oponíveis a terceiro e não interpartes. Dessa forma, seria um erro se tratar de servidão pessoal dentro da seara da servidão de direitos reais, uma vez que servidão de direitos reais é erga omnes, ou seja, oponíveis a terceiros, e possui como elemento o direito de afetação, o que quer dizer, irá o direito de servidão perseguir o bem o qual está disposto àquela cláusula de servidão. Por fim, tenhamos a observância de não confundir a servidão administrativa com a servidão em direitos reais, uma vez que a servidão administrativa é um ônus ao qual o Estado impõe ao direito pessoal ou a um direito imobiliário, e não é um direito propriamente dito de relação do bem, mas sim um ônus administrativamente aplicados. Como exemplo, posso citar um plano diretor de uma cidade que aprova em seu texto que a fachada dos prédios que cercam a igreja matriz não podem ser superiores ao tamanho da torre da igreja. Nota-se aqui uma característica da servidão. Entretanto, ela não pode ser designada dessa forma, denominada como servidão em direitos reais, porque esse ônus ele não é em relação a um prédio serviente, mas sim em relação ao ônus que a própria lei, que o próprio município, o próprio Estado está impondo nos direitos dos imóveis. Dessa forma, o ônus não é designado a um bem em específico, mas a todos os imóveis o qual circundeiam a torre da igreja matriz. Feitas essas considerações iniciais, podemos ir direto para conceituar o que é o direito real de servidão. A servidão real é o encravamento voluntário de um prédio em favor de outro. Nota-se que o titular de um prédio, aqui quando eu me refiro a prédio, eu me refiro a bens imóveis, é uma forma doutrinária e jurisprudencial de se referir, de se tratar de bens imóveis. E dessa forma, observa-se que existe um encravamento e que esse encravamento ele é voluntário. Dessa forma, vai surgir duas figuras propriamente do direito de servidão real: o prédio dominante e o prédio serviente. O prédio dominante é aquele que tem um aumento em sua utilidade. Veremos adiante que esse aumento de sua utilidade é uma das condições para a observância do direito real de servidão, em detrimento de um prédio serviente, que é aquele que terá um encravamento, terá um direito real, um ônus atribuído a ele, uma perda de uma parte de um direito real ao qual ele dispunha. Percebe-se que podemos verificar em um julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o qual impôs em uma sentença a condenação por dano moral a um prédio serviente que não forneceu a água ao prédio dominante, uma vez que ali se caracterizaria um direito de servidão, e dessa forma, quando o prédio serviente omitiu esse direito de servidão ao prédio dominante, ele foi condenado a pagar tanto as sucumbências, porque por ele ter decaído do direito, quanto a danos materiais provocados pelo sistema de irrigação, quanto aos danos morais pela falta de água, abastecimento de água aos prédios que ali circundeavam, os prédios que eram o dominante da relação. Então, agora passaremos a observar quais as características do direito real de servidão, para assim podermos traçar um paralelo definitivo que a difere dos demais servidões, o qual
tem se mencionado anteriormente. Primeira característica é quanto à aquisição. O direito real de servidão, ela é adquirida vias de regra, através de um ato voluntário, ou seja, através de um ato em que as partes de comum acordo encravam um prédio serviente em favorecimento de um prédio dominante. Dessa forma, o ato, primeiro, ele é voluntário, ele não será oneroso, ele não será obrigacional. Esse ato voluntário, ele pode ser tanto inter vivos como mortis causa. O que quer dizer? Um ato inter vivos é quando as partes, ainda em vida e em comum acordo, em ato voluntário, resolve colocar um ônus real sobre um bem em favorecimento a um bem dominante. Essa causa é muito fácil de verificar, porém, a mortis causas é aquela que, quando a abertura do inventário, quando sai a partilha dos bens, o qual cada parte terá o seu quinhão correspondente, é verificado que naquele bem existe um encravamento ou existe um direito de servidão enquanto dominante. Dessa forma, é uma forma de aquisição causa mortis. Outra forma de aquisição é quanto outra forma de aquisição, é quando verificamos o uso capião. Essa forma, ela é muito rara dentro do atual ordenamento jurídico brasileiro, porém ela é verificada. Existem sim aquisição de servidão por uso capião. E por fim, a aquisição enquanto sentença. Essa sentença, ela é originária desde os tempos do direito romano e persiste até hoje, inclusive com o mesmo termo utilizado no processo, que é um processo de confissão. Esse processo de confissão, ele existe quando a parte tem que falar com o juiz: ó senhor juiz, eu possuo um direito de servidão do bem e eu quero que esse direito seja restabelecido. Dessa forma, o juízo, por mais que seja de uma forma impositiva, restabelecerá um direito real previamente existente, e dessa forma não há que se falar em contencioso ou impositivo, porque o ato voluntário já existia anteriormente à própria sentença. Outra forma de características dos direitos reais de servidão é quanto aos elementos da servidão. A servidão deverá incorrer quando houver mais de um proprietário e quando houver mais de um prédio. Nota-se que é preponderante dentro do direito real de servidão que haja mais de um proprietário, porque a mesma parte ela não pode decair nem tampouco aumentar ao seu próprio bem um direito que já lhe pertence. Dessa forma, é necessário que exista duas partes determinantes em uma relação, em um negócio jurídico para observância de um direito real da servidão. Entretanto, cabe salientar que parte da doutrina majoritária, bem como os próprios tribunais mediante jurisprudências, já vem aceitando uma forma embrionária de direito de servidão quando existir a relação do proprietário ou do pai de família, uma vez que, se o proprietário possui 2 prédios, ele poderá incorrer em um dos prédios uma causa ou um ônus em que ele afeta o bem em favorecimento do outro. Porém, ainda assim, não existe o direito de servidão propriamente dito, que o termo somente se incorrerá após a transferência da propriedade real desse bem. Dessa forma, o direito ele é embrionário e o seu termo inicial será um marco da transferência do bem. Quanto a multipropriedades, é uma outra característica, uma vez que não existe direito de servidão dentro de um mesmo imóvel, por condições também similares às condições anteriores da multipropriedade, do multiproprietários, também tem que haver multipropriedade, ou seja, mais de um imóvel, porque eu não posso construir
um acrescimento a uma mesma terra ou um decaimento dentro da mesma terra. Passamos adiante. Outra característica é quanto ao conteúdo. A servidão deverá proporcionar ao prédio dominante um aumento de sua utilidade. Inclusive, veremos mais adiante que essa é uma das formas de extinção da servidão sobre bens reais, uma vez que não seja mais observável a utilidade dessa cláusula de servidão, não há que se falar em servidão real, porque é preponderante para sua caracterização que tenha um aumento real ao bem dominante, mediante detrimento do bem serviente. Quanto ao conteúdo, a servidão deverá proporcionar ao prédio dominante, conforme eu falei, uma utilidade exponencial mediante supressão de direito real de um prédio serviente. Então, iremos quanto ao termo. O termo inicial do direito real de servidão será quando existir uma celebração voluntária entre as partes de servidão. Porém, o termo final, ele não poderá ser verificado, uma vez que o próprio direito real, como característica, exige que ele seja um direito que se prolongue ao tempo, seja um direito que ele não tenha termo final. Ele é um direito permanente e, não obstante, é o direito de servidão. Ele é um direito que ele não existe um termo final, uma vez que ele é permanente. Dessa forma, somente acabará a servidão conforme as condições que veremos logo mais adiante. Quanto à venda, o direito real de servidão, ele é inalienável, ou seja, ele pode ser entendido como um direito acessório do prédio principal. Ele não poderá ser vendido em separado, conforme sabemos dos bens acessórios, das pertenças. Ele não poderá ser retirado do bem principal, porque ele se trata de um direito que cairá sobre o próprio prédio, sobre o próprio bem dominante, em detrimento do bem serviente. Dessa forma, ele é inalienável por natureza. Quanto à sua divisão, ele é, por natureza, indivisível. Dessa forma, não há que se falar em divisão ou partilha de quinhão de direito real de servidão, uma vez que o direito real de servidão, por mais que possa existir em mais de um prédio ao mesmo tempo, em cada qual será um direito de servidão e não uma parcela da servidão. A título de exemplo, posso falar de um prédio que existe no alto da colina e que precisa exercer um direito de servidão de esgotamento da água aos prédios vizinhos mais abaixo. Note-se que a água vai passar por mais de um prédio e, dessa forma, existirá direito de servidão não a um prédio A com o prédio B, mas em relação ao prédio A, o prédio B, o prédio C, o prédio D e assim sucessivamente. Note-se que aqui temos mais um elemento e mais uma característica do direito da servidão, que é a vizinhança. O direito de servidão tem que ser exercido a prédios vizinhos. Entretanto, a vizinhança não deverá ser confundida com prédios limítrofes, conforme aprendemos anteriormente no direito de servidão. Simplesmente em que exista uma relação enquanto um prédio e enquanto a outro prédio. Outra característica é quanto ao sujeito. A servidão sujeita ao prédio e não ao donatário do direito. Dessa forma, por mais que o proprietário se valha do direito de servidão, esse direito ele é em relação ao prédio e não em relação ao possuidor ou ao donatário deste mesmo prédio. Feito essas formas de caracterização do direito real de servidão, possamos passar adiante e avançar mais um passo para designarmos a classificação da servidão. A classificação da servidão nós teremos quanto ao modo do exercício. O modo de exercício da servidão, ela será contínua ou será descontínua. Ela será contínua quando a sua utilização independer de uma ação humana.
Como exemplo, podemos falar de um direito de servidão quando um prédio faz um contrato de servidão, coloque no registro de imóvel a servidão, em detrimento de um prédio serviente, o direito de passar um aqueduto por dentro de sua propriedade, dentro desse outro prédio serviente. Dessa forma, por mais que não tenha uma ação minha propriamente dita, ali naquele prédio está passando aquela água. E no momento que aquela água está passando permanentemente, ali está acontecendo um direito real de servidão. Outra forma do classificação do direito de servidão será descontínua, que somente irá gerar continuidade quando houver uma conduta humana. Como será isso? Somente quando eu exercer o meu direito de servidão, será caracterizado a própria servidão. Por exemplo, podemos destacar o direito de passagem. Por mais que exista uma estrada dentro do prédio serviente, aquele meu direito real de servidão somente estará sendo exercido quando eu estiver em trânsito dentro dessa passagem, dentro do prédio serviente. Outra classificação da servidão é quanto às condutas das partes. As condutas das partes ela poderá ser positiva ou impositiva ou negativa. A positiva, ela será aquela conduta em que o proprietário demande uma ação para ela ser observada. Por exemplo, é quando eu estou passando dentro de uma propriedade de um prédio serviente. Dessa forma, estou tendo uma ação positiva do meu direito de servidão. A negativa é aquela que existe independentemente de uma ação ou não. Ela também poderá ser denominada como omissiva. Por exemplo, temos um prédio em que construa na beira da praia 10 andares de habitação. E ele tem esse prédio valorizado justamente pela sua visão privilegiada para a praia. Entretanto, este prédio sabe que ali na frente existe um terreno que poderá ser construído uma edificação e tampar totalmente sua vista para a praia. Dessa forma, ele fará um ato voluntário com outro prédio, em que esse outro prédio não poderá construir uma fachada superior ao seu, justamente para não prejudicar a sua passagem. Note-se que essa ação ela é negativa, ela é omissiva. O outro prédio ele não poderá fazer para sim ter um direito de servidão. Outra forma de classificação da servidão é quanto à natureza dos prédios envolvidos. Os prédios envolvidos ele poderá ser urbano ou rural. Urbano será aquele prédio que resiste dentro de uma habitação urbanizada, dentro de uma habitação coletiva. O prédio rural, também denominado doutrinariamente como prédio rústico, será aquele que existe fora dos limites urbanizados de uma determinada cidade. Por fim, podemos classificar quanto à forma de exteriorização. A forma de exteriorização da servidão ela será aparente ou não aparente. Ela será aparente quando eu consiga ver a olho nu a meu direito de servidão em detrimento de um prédio serviente. Por exemplo, eu construo um aqueduto dentro de um prédio de um vizinho. Entretanto, toda vez que eu olho para o prédio do vizinho, eu vejo as tubulações do aqueduto passando por dentro de sua propriedade. Dessa forma, note-se que esse direito de servidão, ele é aparente. Ele não será aparente quando eu não consigo ver o meu direito de servidão e mesmo assim ali existe um direito de servidão. Por exemplo, podemos destacar um prédio em que só possua 10 andares de construção, de habitação, porque nele incorre um ônus da servidão em detrimento de um prédio dominante que possui 15 andares. Note-se que quando eu vejo aquele prédio de 10 andares, eu não sei que ele tem um ônus de servidão. Entretanto, ali existe um ônus de servidão. Outro exemplo que podemos destacar é um aqueduto subterrâneo. Por mais que eu veja o prédio serviente,
sem nenhuma benfeitoria, sem nenhum ônus de servidão, ali naquela terra existe um direito de servidão que ela corre em uma área subterrânea daquele próprio prédio. Note-se que essas classificações é bastante imprescindível para tratarmos logo a mais das demais formas de direito de servidão. Dessa forma, para que o vídeo não fique muito comprido, muito longo, eu irei fazer uma breve pausa, tomarei uma aguinha, enquanto isso minhas colegas docentes dará continuidade ao direito de servidão. Então, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Quanto à classificação de servidão, quanto ao modo de exercício, pode ser contínua ou descontínua. A servidão ela é contínua quando ela subsiste independente do ato humano direto, independente da ação humana direta. Por exemplo, passagem de água ou energia elétrica, etc. E descontínua é quando ela depende da ação humana direta. O seu funcionamento requer a força humana, como, por exemplo, tirar a água do prédio alheio. Vai depender da força humana. Positiva ou negativa? Ela vai ser positiva quando o proprietário do prédio dominante tiver direito à utilidade do prédio serviente. Ele pode praticar atos necessários para que cumpra com a finalidade de servidão. E negativas, quando o proprietário do prédio serviente, ele deve abster-se ou renunciar-se de algum ato que ele poderia exercer livremente se não houvesse servidão. Como é uma relação de servidão, ele acaba tendo que renunciar a um ato que ele poderia exercer livremente se não houvesse o direito real de servidão. Ativas e passivas. As ativas são do direito do proprietário do prédio dominante e as passivas são o encargo do prédio serviente. Quanto à sua exteriorização, elas podem ser aparente, pode ser aparente e não aparente. Aparente será quando houver obras, sinais, uma certa altura, características que façam com que essas obras elas possam ser observadas permanentemente. Um exemplo vai ser arquedutos e algumas pontes, né? E não visível são quando não possui característica de visibilidade, por exemplo, não tem a altura necessária para que possa ser facilmente vista, né? Não tem sinais ou algum outro tipo de característica que facilite a visão. E quanto à origem, né, que é controversa, a doutrina majoritária afirma que não existe a possibilidade de uma servidão legal, que estaria ferindo o artigo 1378 do Código Civil. E a outra parte da doutrina, a doutrina minoritária, né, afirma que há a possibilidade e que a servidão ela é legal, natural e convencional, indo contra a doutrina majoritária, que afirma que não passa de um contrato, uma espécie de contrato com a declaração expressa dos contratantes, e não uma servidão legal, indo contra o que está previsto no Código Civil. Quanto ao modo da constituição da servidão, sabe-se que a mesma não se presume. Existe uma assertiva na qual traz quanto à sua constituição, que obviamente deverá ser registrada no cartório de imóveis. Existem 5 modos de constituição da servidão.
sendo eles o contrato, o testamento, a constituição por meio de sentença, a constituição por meio de uso capião e a constituição por destinação do proprietário. No que diz respeito ao primeiro modo, que é o modo de constituição através de contrato, se o objeto constitutivo for um contrato, né, no caso do primeiro modo, e o mesmo superar 30 salários mínimos, a formulação em escritura pública nesse modo se fará necessário. Caso este valor não seja de 30 salários mínimos ou ultrapasse essa quantidade, o instrumento poderá ser particular. Quanto ao segundo modo de constituição, que é a constituição por meio do testamento, que também é considerado como um ato jurídico inter vivos, esta constituição decorre da externalização da vontade do testador, ou seja, da pessoa que está deixando um testamento. E deverá ser expressamente descrita, né? Deixar extremamente claro o que esse testador quer deixar, né? Qual a servidão. Inerente ao terceiro modo, que é através da sentença, a mesma acontece quando a ação judicial homologada se veem obrigados a realizar uma divisão de um determinado imóvel, né? Através dessa ação judicial, os proprietários, né, sendo dois ou sendo mais de dois, se veem nessa posição de realizar a divisão de um imóvel, que, com certeza, cada um terá o seu respectivo quinhão. Por destinação do proprietário, a constituição ocorre quando um proprietário que tem dois imóveis e o mesmo, como é configurado como proprietário, resolve em um de seus imóveis fazer, né, construir uma passagem neste imóvel X que não seja visível, né, uma passagem não visível. Se porventura este proprietário deste imóvel que tem essa passagem não visível alienar, né, este imóvel, transferir a propriedade para terceiro, será constituído ao alienador o proveito deste imóvel, ou seja, se dará a servidão a partir dessa alienação do bem imóvel que há a passagem não visível. E por último, o último modo de constituição, que é a servidão, que é o uso capião, que também está elencado como modo constitutivo, diz o seguinte, no seu artigo 1379, que o exercício contínuo de uma servidão por 10 anos, né, autoriza que aquela pessoa que ali está habitada, né, registre o imóvel, o terreno, em seu nome, no registro de imóveis, claro, como eu disse no início da explicação. Caso, né, o interessado não possua o título necessário para que este registro ocorra,
a quantidade de 10 anos que havia sido estipulada passará para 20 anos. Mas levando em consideração que essa pessoa que está constituindo uma servidão pelo uso capião tem que ser uma pessoa de boa fé, que adentrou de forma mansa e pacífica e, obviamente, contínua, né? Porque temos aí legislado uma quantidade de anos na qual deverá ser obedecido. Então é isto. Com esses 5 modos será constituído a servidão, sendo através de um ou de outro há a possibilidade da constituição da servidão no Código Civil. Bom, eu vou falar um pouco sobre as ações relativas à servidão e à extinção da servidão. As ações relativas à servidão são as ações que podem ser ajuizadas: possessória, confessória e negatória. A possessória, o objetivo é proteger a posse da servidão, podendo ser ajuizadas ações de interdito proibitório, manutenção de posse ou em reintegração da posse. Já na confessatória, se requer o reconhecimento da servidão como titularidade daquele que acredita ser beneficiado como servidão. Já na negatória, é ajuizada por aquele que objetiva uma declaração judicial, no sentido em que não há servidão no sentido imóvel. Uso capião, desde que a servidão seja aparente e tenham sido preenchidos os requisitos. Na extinção da servidão, a servidão pode ser extinta pelo cancelamento do registro, pode ser pedido pelo dono do prédio, serviente nas seguintes situações: quando o titular do prédio denominante houver renunciado à servidão, quando tiver cessado para o prédio dominante a utilidade ou comodidade do determinado ou a servidão, e quando o dono do prédio serviente resgatar a servidão, desde que haja acordo nesse sentido, pela reunião dos 2 prédios na mesma pessoa, pela supressão das respectivas obras, se a servidão for aparente, pelo não uso por mais de 10 anos contínuo, pelo decurso do prazo, se a servidão for constituída a termo ou implemento da condição, se a ela for subordinada. Provada a extinção, por qualquer desses modos, o dono do prédio serviente está autorizado a requerer o cancelamento.